Às vezes a gente está segurando uma corda com tanta força que as nossas mãos ficam sangrando. Mas a gente se convence de que a dor da corda cortando mão é preferível ao medo de descobrir o que acontece se você simplesmente solta a corda. Na astrologia védica, a gente chama isso de mecanismo de apego. O nó do norte, aquela cabeça de dragão que devora desejos e nunca se sente saciada. Nós precisamos deixar essa ilusão de que a gente precisa controlar o amanhã, de que a gente precisa ser alguém, né? Alguém, de que a gente precisa conquistar a existência. Mas agora eu vou falar para vocês com a autoridade de quem apenas observa o céu e a terra. Na existência, não há ninguém superior e ninguém inferior. Uma folha da grama e a estrela mais brilhante da galáxia são feitas da mesma consciência absoluta. O problema é que a gente quer estar acima disso. A gente quer provar o nosso desempenho, quer mostrar que é especial. Todo esse problema, essa complexidade, essa ansiedade, esse cansaço que a gente vive diariamente, que não passa, né, nem uma noite de sono, são frutos dessa inútil luta que a gente trava todos os dias. Eu já fiz isso, tentando provar que o meu brilho era maior do que o do vizinho. Até entender que a verdadeira inocência, o estado de graça que os rishis, né, descreviam, os sábios, é a renúncia a essa luta. Deixar ir não é desistir, gente. É se render à gravidade do cosmos. Imagina uma gota de orvalho em cima de uma folha de lótus, quando amanhece. Ela brilha, ela é bela, ela tem uma identidade como gota, certo? Mas chega um momento, por causa de um vento ou simples peso da existência dela, em que ela escorrega. Ali, entre essa fronteira da folha e do oceano, que está embaixo, ou do lago, né, na flor de lótus, ela vacila. Ela teme perder essa forma de gota. Mas quando ela cai, ela vê que não morre, ela se torna o oceano. Então, o desaparecimento do nosso eu, desse ego, inflado, que a gente chama de ahankara, na tradição védica, não é o seu fim, é a sua libertação. Enquanto você se agarrar à ideia de que é uma gota isolada, você vai sofrer com o sol que tenta te secar. Quando você se torna o oceano, nada pode te atingir. A astrologia védica ensina sobre Ketu, né, o nó do sul. O corpo do dragão sem cabeça. Ketu representa o desapego, a espiritualidade e aquilo que nós já completamos. Ketu é a sabedoria de soltar. Se você está sentindo que algo na sua vida está travado ou que as coisas estão sendo arrancadas de você, saiba que a força de Ketu está operando para te salvar de você mesmo. Recentemente eu fiz um mapa védico de uma pessoa que estava desesperada porque um projeto de 10 anos dela ruiu da noite para o dia. E ela não entendia por quê, apesar de todo o esforço e coisa e tal. As portas se fecharam de repente. Quando ela leu o mapa védico, ficou muito claro que ela estava entrando num período planetário, um dasha, né, que exigia um espaço vazio para o novo entrar. O mapa não estava mentindo. O que ela chamava de tragédia, o cosmos chamava de faxina necessária. Então, quando ela viu as tendências kármicas ali desenhadas, ela parou de lutar. E no momento em que ela soltou a corda, depois ela contou que uma oportunidade que ela nem tinha imaginado apareceu e que era muito melhor que a outra. Então, gente, o mapa é o GPS, mas você precisa tirar o pé do freio. Mas o que interessa aqui não é teoria, né? É a vida prática. Então, por que deixar ir faz a diferença, gente? Porque a resistência consome 90% da nossa energia vital, que é o nosso prana. Quando a gente resiste ao fim de um ciclo, seja um emprego, um relacionamento que já morreu, ou uma imagem de quem você deveria ser, sei lá, você está bloqueando o fluxo de Lakshmi, a energia da abundância. A abundância não entra em copos cheios de água suja. Se você não esvaziar, não há espaço para entrar, não há espaço para a nova dimensão que está esperando por você.
Deixar ir é como a gente trocar de pele. Sabe quando cobra troca de pele? É mais ou menos isso. A cobra não pergunta se deve soltar a pele velha. Ela sabe que se ela não fizer, ela para de crescer e ela morre sufocada por si mesma. Então você não é especial por sofrer mais do que os outros. Você está apenas sendo teimoso. Pensa comigo, qual que é a utilidade de carregar um cadáver nas costas? Um relacionamento que acabou há 2 anos, mas que você ainda revisita mentalmente todos os dias. Esse é o cadáver. Uma mágoa de infância que você usa para justificar os seus fracassos de hoje é um cadáver. Existem vários tipos de cadáver. A pessoa inocente, aquela que se fundiu com a infinidade, ela simplesmente não tem interesse em carregar esse peso. Nenhum tipo de peso. Ela se torna como a rosa que floresce sem perguntar por quê e deixa suas pétalas caírem quando o tempo chega, mas sem drama. Você ultrapassou o ponto do não retorno. Eu já falei para vocês aqui, né? Sabe, o ponto do mar vermelho da sua vida, que eu li naquele livro do Anthony Robbins. Você chegou no ponto do mar vermelho da sua vida, onde não há caminho de volta, não há outro caminho senão através, se não seguir em frente? Então, a gravidade da vida está cumprindo a função dela. Se você lutar contra a gravidade, você quebra os ossos. Se você fluir com ela, você voa. E para treinar isso no seu dia a dia, para de tentar dar explicações lógicas para tudo. Não vai adiantar. A mente racional adora criar uma complexidade para justificar o nosso apego. Eu não posso sair desse emprego porque eu não posso perdoar porque. Entenda que esse porquê é uma armadilha do nosso ego. A prática hoje é observar onde você está forçando a barra. Sabe aquele projeto que não anda? Aquela conversa que sempre termina em briga? Aquela tentativa desesperada de você ser notado? Para. Apenas por hoje, para de empurrar a parede. Usa essa analogia que eu falei da gota de orvalho. Sinta-se escorregando da folha. O desconhecido não é o seu inimigo. O conhecido é que se tornou uma prisão pequena demais para sua alma. E a diferença, gente, que isso faz na nossa vida é a transição da ansiedade para paz, shanti. Quando você entende que não precisa conquistar a natureza porque você é a natureza, a luta acaba. A pessoa que não tem ideia do eu é a mais poderosa do mundo, porque ela não pode ser manipulada pelo medo da perda. Quem não possui nada dentro de si, possui o universo inteiro. Você quer ser dono de uma pequena gota ou você quer o oceano? A escolha é óbvia, né? Mas a prática exige coragem. Coragem de não ser ninguém. Coragem de ser apenas uma onda que sobe e que desce, sem medo de bater na areia e se desfazer. A minha dica prática para o seu dia hoje é a seguinte: escolha uma coisa física, uma coisa emocional, sei lá. Escolha uma coisa física e uma coisa emocional para você descartar hoje, como se fosse um cadáver na sua vida, que você está carregando nas costas. Pode ser uma roupa que você não guarda há anos, porque você está esperando emagrecer para usar. Pode ser um e-mail antigo que você lê para se sentir triste. Joga fora, deleta. E no campo emocional, quando o pensamento do eu preciso que tal pessoa me valide, você vai dizer mentalmente: eu não sou essa necessidade. Se visualiza como essa gota escorregando da flor de lótus. Sinta o alívio de você não ter mais que se segurar. Sinta a gravidade te levando para onde você realmente pertence. A libertação não é algo que você alcança, é algo que sobra quando você para de se segurar. Gente, o que acabou, acabou, aceita. Simples assim. Você não pode fazer nada. O que está se completando é um presente, mesmo que venha disfarçado de perda. Permita que a tristeza surja, se for o caso, mas não se agarre a ela. A tristeza é apenas a fumaça de algo que está sendo queimado para gerar luz. O fogo de Agni está transformando o seu passado em cinzas para que você possa caminhar mais leve. Não resista à sua própria evolução. O universo é vasto demais, gente, para você ficar confinado nesse pequeno cercadinho de mágoas, de expectativas que você mesmo construiu ao redor.
de si mesmo. Abra as mãos. Abra agora. Sinta o sangue voltar a circular. Sinta o ar entrar com mais facilidade nos seus pulmões. Você está livre. Só falta você aceitar. Não há nada a provar. Não há ninguém a superar. Só a si mesmo. Há apenas o ser puro e simples, vibrando na frequência da própria existência. Quando você deixa ir, o que sobra é a verdade. E a verdade é que você nunca esteve separado de nada. O eu era apenas uma ideia cansada. Descansa essa ideia e começa a viver de verdade. Mantra do dia para você. Om Ketavi Namah. Eu me rendo ao fluxo da vida e liberto o que não mais me serve. Eu sou o oceano. E se você ficou nesse vídeo até o final, deixa para mim nos comentários. Eu deixo ir. Pra eu saber que você ficou comigo até aqui. Quem tiver interesse nos meus atendimentos personalizados, cursos e redes sociais, link sempre na descrição do vídeo. Beijo e tchau.